Queria começar por agradecer ao João e à Manuela por me terem convidado para vir aqui apresentar um projeto fotográfico e também dar os parabéns por esta iniciativa às quartas-feiras, que tem aparecido aqui trabalhos fantásticos. Alguns de autores que eu conhecia, alguns autores que até foram meus alunos, outros que não conhecia, e acho que foi uma iniciativa fantástica. Pronto, eu vou começar por dizer que eu não gosto de ir para a praia. Quando as minhas filhas eram pequenas, ainda achava alguma piada, fora disso não gosto de ir para a praia. Mas gosto de passear pelas praias, tanto de verão como de inverno. Por outro lado, este projeto, o Vamos à La Praia, já ouvimos aí a música, que é o nome de uma música que se ouvia muito, 83, por aí, no ano a seguir ainda se ouviu outra música deles, que era o Não Tenho Dinheiro, mas depois nunca mais se ouviu falar dessa banda. E achei piada para pôr o título a isto. Vamos à La Praia. Ia ser uma exposição, que vai ser, só que vai ser uma exposição com 16 fotografias correspondentes a 16 praias e vai ter também um livro. Só que ia aparecer num sítio que eu não posso dizer, entretanto veio a pandemia e pronto, e afetou muita gente e vai acontecer isso qualquer dia. Eu vou contar como é que surgiu esta coisa deste projeto e vou, enquanto que no livro as praias vão aparecer por ordem alfabética, eu aqui vou apresentá-las pela ordem com que as praias foram fotografadas. E então, está a chegar a altura de eu compartilhar a tela. Estava a dizer que o livro só não foi impresso, já está maquetado, já tem as imagens todas, já tem um prefácio da Fátima Lambert. Só falta imprimir, mas vai ser imprimir ao que custa menos. E é assim. Eu, em 2017, estive cerca de uma semana a oeste de Lille. Estive a fotografar um projeto chamado Bloody Landscapes, que apresentei no ano a seguir no Centro Português de Fotografia, que era fotografia de paisagem, num raio de 10, 15 km, onde decorreu, em 9 de abril de 1918, a Batalha de Lally. Bom, estive lá uma semana e eu conheço mais ou menos bem a França, mas não conhecia bem a Normandia e fui até à praia que hoje em dia chama-se a praia de Omaha Beach, que é Saint-Laurent-sur-Mer, que quando lá cheguei, lembrei-me, não sei se alguém das pessoas que estão aqui a assistir já foram a esta praia, é uma praia enorme, cerca de 8 km para um lado, 8 km para o outro, um areal imenso, e tinha aquelas memórias do Dia Mais Longo, quando eu era novo, e mais recentemente o Resgate do Soldado Ryan, quer um, quer outro, tinham o desembarque na Normandia, e por outro lado vinha também um bocado perturbado, porque eu naquela zona onde eu fotografar, onde foi a Batalha de Lalipa, encontrei num raio de 10 km 22 cemitérios militares. E era quase tudo miúdos, 18, 19 anos, 18, 19 anos. E comecei-me a lembrar disso, eu tinha, há pouco tempo antes, lido uma biografia do Capa, chamado Sangue e Champanhe, e pronto, eu nesse dia à noite, estive lá um dia, tirei uma série de fotografias, e não estava ainda a pensar em projeto nem nada, mas nesse dia à noite escrevi muito sobre, estava assim perturbado, não sei, deu-me para escrever. Bom, entretanto, eu vou ler o que foi escrito depois, mais tarde, que é o seguinte. Pouca gente ouviu falar de Saint-Laurent-sur-Mer e quase ninguém sabe onde fica. Mas já muitos ouviram falar em Omaha Beach e no desembarque na Normandia no dia D.
Saint-Laurent-sur-Mer era uma pacata praia com meia dúzia de casas, mas tinha um grande areal que se prolongava quer para oeste, quer para este, cerca de 8 km. Foi este um dos locais eleitos para o desembarque das tropas aliadas no dia 6 de junho de 1944. Incluído no 16º Regimento de Infantaria ia Endre Erno Friedman, de nacionalidade húngara, mais conhecido como Robert Capa. Nas 2 primeiras horas de embarque, Robert Capa conseguiu tirar 106 fotografias com a sua Contax equipada com uma objetiva de 50 mm. No entanto, devido a um erro nos laboratórios da revista Life, só se aproveitaram 11 imagens, as Magnificent 11. Estas 11 imagens foram publicadas na revista Life no dia 19 de junho de 1944. Dizem que Spielberg se inspirou nestas imagens para a filmagem do desembarque no filme O Resgate do Soldado Ryan. Uma coisa que se vê lá muito é como está aqui esta senhora a escrever, ou liberté, ou frases assim, mas são frases efêmeras, porque depois vem o mar e todas estas frases aparecem. Eu vou contar histórias escritas sobre as várias terras, mas as fotografias que apresento é um olhar meu muito pessoal sobre a terra, não tem exatamente a ver com a história que eu vou contar, até porque algumas das histórias são baseadas em lendas. Bom, a partir daqui, ao vir para Portugal, vim pelo norte de França, fui à Bretanha procurar um arqueólogo com quem eu tinha trabalhado nos anos 80, que não sei se morreu, se não morreu, e fui a uma praia chamada Saint-Marc-sur-Mer. Saint-Marc-sur-Mer era uma pacata praia junto a Saint-Nazaire, e em 1951 foi lá filmado As Férias do Sr. Hulot, de Jacques Tati. Foi o primeiro filme em que o Jacques Tati foi realizador e o personagem que ele criou, e tudo mudou em Saint-Marc-sur-Mer, com uma audiência superior a 5 milhões de pessoas. Este filme foi um sucesso, e este sucesso refletiu-se em Saint-Marc-sur-Mer, mais turistas, muitos curiosos, etc, etc. O Hotel de La Plage, que vamos ver na última imagem, ainda lá está. Quem se lembra do filme, lembra-se destas casinhas que eram deles despidos. Está de volta, estava a dizer, cheguei a Saint-Marc ao fim da manhã, e para dizer a verdade, estavam na praia muito menos pessoas do que aquelas que eu imaginava. No princípio da tarde começam a aparecer mais veraneantes. Estava eu num banco a pensar, e às tantas tive uma sensação semelhante à que teve Marco G quando andou por aqui. O ruído das crianças, dos jovens que jogavam vôlei e de outras crianças que corriam, transportaram-me para o interior do filme. Abri os olhos e não vi aquele casal de meia-idade lá à frente e lá atrás, como Marco G diz ter visto, mas vi alguém agarrado ao telemóvel e a falar muito alto sobre investimentos na Bolsa. Não sei se as pessoas que se lembram do filme... Este é um filme que eu, pelo menos, vi mais que uma vez, mas os primeiros 10 minutos do filme eu vi vezes, numa altura que eu na ES ensinava linguagem audiovisual e apresentava sempre os primeiros 10 minutos deste filme, porque nesses 10 minutos tem tudo que é preciso para ensinar a linguagem audiovisual, os planos, os movimentos da câmara, o que é o tempo em fotografia, não em cinema, etc, etc. Bom, depois vinha embora para Portugal, e comecei-me a lembrar que pronto, há uma série de praias que têm histórias para contar, aí é como foi nascendo a ideia de fazer uma exposição e de fazer um livro a partir de uma série de praias, e o inverno desse ano, 2017, foi de investigação e de selecionar mais uma série de praias. No ano a seguir, em junho, especialmente em junho, a minha filha mais nova é música, tinha um concerto em Lisboa, no São Carlos, eu fui, só que fui um dia antes, e fui a Cascais. E pronto, eu no princípio conto aqui a história de Cascais, que não interessa para nada, mas depois digo o seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial, Cascais foi viver de espiões e, ao mesmo tempo, exílio de muitas personalidades como Carlos de Gulbenkian, Antoine Exupéry, Thomas Mann ou Indira Nehru, mas também de personalidades da realeza europeia, como os condes de Barcelona, o rei Humberto II de Itália, Carlos II da Roménia, entre outros.
Diz-se que foi por aqui que nasceu James Bond. Ian Fleming era na altura um agente especial dos aliados e, inspirado no espião sérvio Duško Popov, criou o seu personagem 007. O seu primeiro livro chamou-se Casino Royale, aliás, Casino de Estoril. Era Casino de Estoril que se devia ter chamado. Bom, ainda a princípios de julho fui fotografar a Figueira da Foz. E Figueira da Foz eu chamo-lhe o Percurso Inacabado de Jorge Sena, porque há um livro que é o Sinais de Fogo, é uma obra inacabada deste autor, do Jorge Sena, e o percurso que ele descreve, hoje em dia até este percurso, até a Câmara faz o turismo, faz um desdobrável que é para as pessoas andarem por lá passear pelo percurso que ele descreve. E talvez dizer que desde a estação dos Caminhos de Ferro até à Esplanada Silva de Guimarães, este percurso mostra uma Figueira da Foz que, além da praia, é o casino e o jogo que tem importância. Mas não é só disso que o livro trata, pois naquele verão, o Jorge, que era o personagem do livro, é um livro autobiográfico, obviamente, estava convencido que tudo iria ser semelhante a outras férias. As meninas, o mar e os amigos. Só que em julho de 1936 eclodiu a Guerra Civil na nossa vizinha Espanha. Portanto, é uma obra autobiográfica e uma das mais extraordinárias obras da literatura portuguesa. Depois, ainda em julho, fui fazer uma viagem que fotografei 2 praias. Uma delas foi Albufeira. E as pessoas, assim, mais para a minha idade, que se lembram como era o Algarve, ou se lembram de Albufeira, nos anos 70, o bar mais famoso no centro de Albufeira era o Sir Harris. Não sei se alguém se lembra do Sir Harris. E então, o Harry Warner, que era o nome dele, faleceu em 2010, com uma doença prolongada. E o bar, que ele tinha montado o Sir Harris em 1963. O bar tornou-se rapidamente um dos lugares mais populares de Albufeira e repleto de personagens famosas no meio de uma vila que era uma vila de pescadores. O Sir Harris, que ainda agora existe, situava-se no lago Torre Pacheco, que na altura podia-se ir lá até à porta do automóvel. Hoje em dia é uma zona pedonal, e quando queríamos, na altura, combinar um encontro com alguém, normalmente dizia-se, parece um Sir Harris, que era o sítio mais central e um sítio muito conhecido. Bom, eu agora vou ficcionar um bocado. Talvez Paul McCartney tenha lá estado nos anos 60, quando foi passar umas férias em casa do Bruce Welch, que era guitarrista dos Shadows. E se foi, também pode ter acontecido que mal entrou no bar, se tenha chegado ao próximo do Harry Warner, e lhe tenha cantarolado e estendei ao ouvido. É que esta música, agora isto é verdade, esta música está ligada à viagem de automóvel que Paul McCartney fez com a sua namorada Jane Asher, desde Lisboa a Albufeira no dia 27 de maio de 1965. Dizem que foi nesta viagem que a música foi terminada. E esta também foi lançada nesse mesmo ano, em setembro, incluído no álbum Ela. Bom, estive lá em Albufeira e depois dei um saltinho a Torremolinos. Portanto, Torremolinos contou aqui, que não interessa para agora, a história do turismo, dos hotéis que foram aparecendo, etc. A quantidade de personagens famosos que iam para Torremolinos, como ia Grace Kelly, Rita Hayworth, António Quinn, Ava Gardner, Brigitte Bardot, etc. Existem muitas praias, eu achei piada este letreiro, porque nunca tinha visto isto, que é uma zona pedonal, mas é para os carrinhos de rodas terem cuidado na descida. Bom, estava a dizer que existem muitas praias que reivindicam a estreia do topless, mas no caso de Torremolinos, o primeiro uso topless está muito bem documentado. Estávamos em abril de 1930 e Helena Ivanovna Diakonova, mais conhecida por Gala, portanto, que é a mulher de Dali, estava nesta praia numa altura em que Salvador Dali se foi encontrar com os seus amigos
da geração del 27. Segundo os amigos do casal Dalí, sempre que se aproximavam do mar, Gala despia-se da cinta para cima. E até existe uma fotografia para o comprovar. Bom, depois regressei ao Porto e depois, em agosto, fui fazer um passeio. Fui à Espanha, à França, à Itália, em que fotografei uma série de praias. Esta ainda fazia parte de Torremolinos. E a primeira das que eu selecionei foi São Sebastião. Bom, durante a Primeira Guerra Mundial, uma coisa tem piada que em São Sebastião é que há uns prédios novos e há uma série, como se vê ali, uma série de edifícios ainda de princípios do século XX. Estava eu a dizer, durante a Primeira Guerra Mundial, graças à sua situação geográfica e também pela sua neutralidade, São Sebastião foi uma cidade privilegiada para os espiões. O casino, que vai aparecer numa fotografia daqui a um bocado, que tinha sido inaugurado em 1987, era um local privilegiado para as trocas de informações. Nesse tempo, entre as muitas espias, houve duas que tiveram destinos bem diferenciados. Uma delas foi Elizabeth Bedlington, uma bailarina inglesa conhecida pelo nome de La Titanesca. Conseguiu refugiar-se em Espanha, a guerra terminou e nunca mais se ouviu falar nela. A outra foi a famosa, este é o tal edifício que era o casino, que depois teve fechado, e hoje em dia o ayuntamento, a Câmara. Portanto, a outra foi a famosa Mata Hari, que teve um destino bem diferente. Mata Hari foi condenada à morte por espionagem em 15 de outubro de 1917. Foi detida a 13 de fevereiro em Paris, recém-chegada de São Sebastião, onde esteve alojada no quarto 322 do Hotel Londres. Era sempre lá que ela ficava. Sempre naquele hotel e, de preferência, no quarto 322. Diz a lenda que Mata Hari se despiu diante do pelotão de fuzilamento para, por uma última vez, pôr à prova toda a sua sedução. Não sei se é verdade ou não, mas imaginemos que é. Depois entrei em França e eu em França vou falar de duas, são duas pequenas histórias, não é histórias, é duas coisas que aconteceram. Uma delas é o Georges Ancelli, portanto, nasceu em 1847, morreu em 1919, no seio de uma família de relojoeiros. E a partir de certa altura interessou-se por fotografia e tornou-se num fotógrafo amador. Muitas das suas fotografias retratam a burguesia de veraneio em Paris, em Biarritz, mas também tem imagens de pessoas comuns e paisagens. Muitos conheceram na altura as imagens, poucos conheceram na altura as imagens produzidas por Ancelli, que se limitava a datá-las e arquivá-las cuidadosamente. Produziu cerca de 3.000 clichês, cuidadosamente preservados e inventariados com a precisão de um relojoeiro. Mas só muito mais tarde é que veio a público, há inclusive um livro muito grande com imagens de Biarritz tiradas por este. Portanto, este Biarritz foi durante muito tempo uma tradicional praia caracterizada pelo clima, pelas águas. Entretanto, a uma altura que esteve lá o Paul Wirtel, com a sua mulher, era uma atriz que era famosa na altura, que era Deborah Kerr, tiveram a assistir às filmagens do filme de São Also Rise, e Paul Wirtel utilizou uma prancha trazida de avião por um amigo que chegou dos Estados Unidos. Nesse dia, pela primeira vez na Europa, praticou surf. E, paulatinamente, Biarritz tornou-se num grande destino. Presentemente, pelo meio de todos aqueles edifícios tradicionais, há lojas de equipamentos, lojas de pranchas e escolas. Hoje respira surf, tanto na Grande Plage como na Plage de Miramar. E por acaso é engraçado, porque tem muitos edifícios muito antigos, do princípio do século XX, e por baixo é tudo lojas de surf, pranchas e tal. Aquilo tem umas condições, não sei explicar, tem umas condições qualquer geológicas que, portanto, o mar lá não é, como é que dizem os surfistas, não é flat, não é? Tem aquelas ondas que... Bom, depois fui por aí abaixo, fui até Saint-Tropez. E Saint-Tropez era uma pacata vila de pescadores,
até que, em 1956, Roger Vadim filmou E Deus Criou a Mulher, cuja artista principal, Brigitte Bardot, era na altura a sua mulher. O filme foi um sucesso, portanto, o filme foi um sucesso e Brigitte Bardot tornou-se um emblema da emancipação das mulheres e da liberdade sexual. Rapidamente ela ganha fama internacional, tornou-se um símbolo da mulher desejada, comprou uma vivenda em Saint-Tropez, etc, etc. Saint-Tropez é agora um dos pontos turísticos mais importantes da Riviera Francesa, frequentada quer por estrelas de Hollywood, quer por figuras jet set. Muitos milionários têm à volta de Saint-Tropez as suas grandes mansões e no Porto os seus grandes iates. Pronto, e ali no meio são, à volta de Saint-Tropez, são aquelas imensas vivendas, assim, vivendas muito grandes de pessoas famosas. Uma vez apontaram-me ali, olha, aquela é do, como é que ele se chama? O Neymar, que é um jogador de futebol. Aquela é de uma, já não me lembro os nomes. Pá. E no meio são aqueles iates, pá, daqueles muito grandes, pá, cheios de tripulação, etc. Depois fui a Antibes. E Antibes chama-se, o título tem sempre uma praia e um subtítulo. Este é Jacques-Henri Bibi. Jacques-Henri Lartigue, eu chamo só Jacques Antibes, é o Jacques-Henri Lartigue, nasceu no seio de uma família abastada. Teve a sua primeira câmara fotográfica aos 8 anos e desde aí nunca mais deixou de fotografar. Apesar de ser conhecido sobretudo pela fotografia, também se dedicou à pintura. Lartigue foi casado 3 vezes, mas a primeira mulher, Madeleine Messenger, mais conhecida por Bibi, foi das 3 a mais fotografada. São centenas de imagens tiradas em Antibes durante as núpcias que ocorreram em 1919. Muitas delas são imagens informais, não posadas. Este é um sítio que chama-se o Museu do Absinto, que eu jogava com o absinto que já tinha sido retirado. Talvez, curiosamente, estas imagens, e mais dezenas de milhares de outras, só puderam ser vistas 50 anos depois, quando foi descoberto pela agência Rabo e feito em 63 uma exposição no MoMA, o Museu de Arte Contemporânea de Nova Iorque. A objetiva de Lartigue capturou sobretudo a elite de França, o golfe, tênis, escaladas da Torre Eiffel, corridas de automóveis, mas também as praias, como o Biarritz e outras da Riviera Francesa. Quem teve lá uma casa foi um estúdio, uma casa foi o Picasso, e há lá algumas imagens do Picasso por aí fora. Depois daí segui para a Itália e fui a Rapallo. Portanto, e aqui diz Rapallo, lugar de música, poesia e filosofia. Primeiro conto aqui no texto como é que Rapallo se tornou a história de Rapallo, para quem não interessa muito. E depois diz o seguinte: muitos famosos escolheram Rapallo para a estância de veraneio, como Theodore Roosevelt, Franz Liszt, Guy de Maupassant, Ernest Hemingway, o rei Hussein da Jordânia ou a imperatriz Soraya da Pérsia. Rapallo foi também terra inspiradora para o compositor finlandês Jean Sibelius, que permaneceu aqui com a sua família em 1901 e onde concebeu ideias para a sua sinfonia número... esqueci-me. Sinfonia número 2. O poeta Ezra Pound, que viveu em Rapallo entre os anos 24 e 25, escreveu aqui as suas cartas, e Friedrich Nietzsche disse que as suas ideias de Zaratustra lhe apareceram pela primeira vez enquanto caminhava pelas ruas de Rapallo. Não sei se já leram alguma coisa sobre as caminhadas do Nietzsche, mas ele fazia caminhadas daquelas de 20, 30 quilómetros. Uma coisa que não tem piada nenhuma em Itália é que as praias são quase todas privadas, e outra coisa que pode ter alguma piada é que nesta zona não há praias grandes, e então há estes prolongamentos para o mar fora. Mas são muitos, assim, muitos prolongamentos aqui pelo mar fora. Bom, depois de Rapallo, em Itália, isto ainda falta, ainda era esta de Rapallo, depois fui a Portofino,
estava eu a dizer, o José Pamisani nasceu em 1981, numa pequena localidade entre Milão e Génova, e faleceu aqui em Portofino em 1941. Estudou em Milão e, a partir de certa altura, e por influências do seu professor Cesare Taglione, dedicou-se fundamentalmente ao retrato, embora também tenha sido um pintor paisagista. Viajou pela América do Sul, em períodos de trabalho, quer na Argentina, quer no Brasil. Trabalhou também na decoração do Palácio Real de Alexandria, no Egito, entre 1924 e 25, e foi aqui que recebeu a alcunha de pintor do rei. Dos seus retratos, muitos deles femininos, destaca-se o de Lida Borelli, uma famosa atriz italiana de teatro e cinema. José Pamisano faleceu em Portofino, no dia 7 de dezembro de 1941, local para onde se refugiava sempre possível. No percurso junto ao mar, que é este percurso que passa aqui, onde é tirada esta fotografia, pode-se ver uma placa de mármore onde diz, o meu italiano não é famoso, mas eu vou tentar, que la beleza del mundo sorrise l'ultima volta a José Pamisani Pittore. Bom, depois daí voltei para trás e fui a Nice. Em Nice, é La Promenade des Anglais, que recentemente foi muito falado. Esta imagem foi aquela que eu mandei para a divulgação e é também a capa do livro. A Promenade des Anglais em Nice é um grande percurso pedonal, onde trotinetas, as bicicletas e os patins também são bem-vindos. Tudo começou nos inícios do século XIX, com mais um caminho de terra batida construída pela comunidade britânica. Mais tarde, nos anos 30, foi aprovado pelo arquiteto Antoine Escoffier e construída a primeira fase do que viria a chamar-se a Promenade des Anglais. Na segunda fase, segundo o projeto do arquiteto François Huno, o percurso foi estendido. Presentemente é um percurso pedonal, mas nem sempre foi assim. Entre 1932 e 1947 existiram corridas de automóveis, o famoso Grand Prix de Nice. No dia 13 de abril de 1902, foi aqui batido o recorde mundial de velocidade de 1 km por Léon Serpollet, com incrível velocidade de 120 km/h a hora. E 2 anos depois, em 31 de março de 1904, este recorde foi novamente batido com a marca de 152 km/h. Este é um dos símbolos que é a cadeira, e ao longo da promenade há centenas e centenas de cadeiras viradas para o mar para as pessoas sentarem. E termino a dizer que no dia 14 de julho de 2016, que era o Dia Nacional de França, um ataque terrorista com um caminhão de 19 toneladas, atribuído ao Estado Islâmico, provocou a morte de 86 pessoas e centenas de feridos. E agora, nas entradas, tem uns grandes blocos de cimento para nenhum carro poder lá entrar. Bom, volto aqui para a Espanha e chego a Cadaqués. Cadaqués não sei se lê Cadaqués, Cadaqués, eu acho que é Cadaqués. Bom, é a povoação mais oriental da Península Ibérica. Fica na Catalunha, pertence ao município de Girona e não fica a caminho de nada. Só lá vai quem tem mesmo de lá ir. Devido ao seu isolamento, foi local de veraneio de celebridades do campo das artes, tal como Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Joan Miró, Man Ray ou Richard Hamilton. Salvador Dalí teve residência em Portligat, que é uma praia ao lado que se pode ir a pé. No Café Meliton, Duchamp, apesar de ser um reconhecido jogador de xadrez, além de jogar com Salvador Dalí, jogava também com pescadores ou mesmo com crianças. No Meliton existe uma parede cheia de fotografias e a de cima, acima de tudo, é a de Duchamp a jogar xadrez. O jovem que me serviu não fazia a mínima ideia quem era Marcel Duchamp. Eu perguntei-lhe, ele olhou para o lado a ver se ele estava lá, não sabia quem era Marcel Duchamp.
e muito menos em que mesa é que ele costumava jogar xadrez. Mas lá descobri a tal mesa. É uma mesa que ficava junto à porta da entrada, virada para o mar. Sentei-me, comecei a pensar na Gioconda com bigodes. Às tantas levantei-me e fui à casa de banho ver se o urinol ainda lá estava. Bom, depois continuei por Espanha e fui a Benidorm. Ora bem, Benidorm enfrenta uma ilha, que é esta ilha, e do lado de trás de Benidorm há um monte, que é o Monte Puy Campana, e tem no cimo uma falha, que é uma falha muito parecida com o formato da ilha. E então, eu primeiro conto aqui a história de Benidorm, do turismo e tal, e depois, no final, conto duas lendas, que é assim: a Ilha de Benidorm, Ilha de Jornalistas ou Ilha do Gigante de Puy Campana, é o grande elemento de referência das praias de Benidorm, sempre que se olha para o mar, aparece sempre esta ilha. A ilha tem um formato estranho e curiosamente semelhante a um bocado que falta no cume do Monte Puy Campana. Há uma lenda que conta que um monge ia com o seu jumento pelo cume do monte e às tantas tropeçou e um pedaço do cume desceu até ao mar. Há outra lenda que fala de Roldão, que estava apaixonado por uma bela jovem e quando soube que a sua apaixonada ia morrer assim que o sol desaparecesse, cortou o cume do monte para lhe poder dar mais alguns minutos de vida. Só mesmo indo a Benidorm é que podemos averiguar qual destas lendas é verdadeira. Olha, esta menina não estava a posar para mim. Era para... Eu é que me pus ao lado de quem estava a fotografar. E a 16ª praia, que é a praia do Grove. Pronto, eu gosto muito, não sei se vocês gostam da Galiza, eu gosto muito da Galiza, em particular do Grove. Só que fui lá só em setembro e em setembro já não tinha aquele movimento que eu costumava ter. Bom, na margem sul da Ria da Arousa, assim, fica a Península do Grove, não sei se conhecem a Península do Grove, que no século XVI ainda era uma ilha. Se calhar daqui a uns anos torna a ser uma ilha, se o nível do mar continuar a subir, não é? Mas no século XVI era uma ilha e é assim que é representada no mapa da Galiza daquele século XVI. O primeiro mapa do Grove como península data de 1784. E conta a lenda que quem mandava na ilha era um tal Meco, um indivíduo sem escrúpulos que pretendia dominar toda a população e tinha o direito de pernada, que consistia em dormir com as noivas na noite anterior ao casamento. Conta a lenda que um belo dia estava o tal Meco a jogar cartas com um jovem que era muito popular e muito apreciado por toda a população. Depois de ter perdido algumas jogadas, o Meco riu-se para o jovem e disse que estava a perder no jogo, mas que dias depois iria rir-se dele, uma vez que ia dormir com a sua noiva. Foi aí que o povo se revoltou e enforcou o Meco numa figueira no Monte Ciradela. Quando a justiça perguntou quem matou o Meco, o povo unido respondeu que foram todos. E desta forma ficaram todos impunes. Dizem que ainda hoje a tal figueira, onde o Meco foi enforcado no Monte Ciradela, continua a dar frutos. Pronto, eu li isto um bocado à pressa, cortei as coisas que ia ler para não ter princípio, se calhar cortei demais. Mas pronto, isto é um projeto que vai ser apresentado brevemente, que vai ter continuação. Este vai ser em livro, há de sair o volume 2. Não vos vou dizer quais são as praias do volume 2, só vou contar de uma, que é Monte Gordo, foi a única praia que eu fotografei, e a história anda à volta da nossa amiga Ingrid Bergman, que esteve em Monte Gordo em 1963, portanto ela já tinha 40 e não sei quantos anos, em que ela tem um filho do primeiro casamento, teve 3 do Rossellini, do outro a seguir não sei se teve algum filho, e foi para lá com os filhos para o Hotel Vasco da Gama, que tinha aberto 2 ou 3 anos antes.
que ainda existe, o Hotel Vasco da Gama. Foi para a praia e vestiu o seu biquíni. Algumas pessoas já conheciam, portanto, o filme, o Casablanca, deu-lhe muita popularidade, soube-se que ela estava lá. Entretanto, aparece lá o Cabo do Mar. O Cabo do Mar não falava inglês, a Ingrid Bergman não falava francês, não falava português, então tiveram que ir à recepção do Hotel Vasco da Gama e ela foi multada com 25 tostões, que na altura devia ser uma... Pronto, e a história anda à volta. Portanto, e ando a investigar outras praias, vão ser uma lista, outras 16 praias, esta é só uma, pá. E vão ser outras 6 praias que me vão permitir andar a passear por praias, que eu gosto muito de passear pelas praias, e fotografar praias, que também gosto de fotografar praias. E pronto, quando quiserem fazer perguntas, vou-vos compartilhar isto. Pelo menos umas palmas, não é? Podemos bater umas palmas. Sim. Bem. Pronto. Eu acho que o Augusto, com as fotografias, arranjou um pretexto para nos contar histórias em que convoca, eu direi que tudo, não é? Desde o cinema à literatura, à pintura, à escultura, portanto, a mostrar que de facto a fotografia muitas vezes é um desencadeador de um cesto de cerejas, não é? Sabes que a parte da investigação dá muito gosto também fazer, sabe? E eu já percebemos isso, e bem, e como estava a dizer, é um cesto de cerejas, tu pegas num gaipinho e vem atrás uma série delas, e portanto é um projeto muito estimulante, no sentido em que é até um bocado inesperado, pelo menos para mim foi um bocado inesperado, não é? A partir das fotografias destas praias, e tu não gostas de praia, Não gosto de ir para a praia, mas gosto de passear pelas praias. não gostas de ir para a praia, gostas de passear pelas praias, e as praias contam histórias, não é? Depois gostas é de todo o processo de investigação do que é que aconteceu naquele lugar. Exatamente. E direi que todos os lugares contam histórias, Todos lá têm histórias, só que uns têm umas histórias mais interessantes que outras, não é? saibamos nós escutá-las, não é? Saibamos nós procurá-las e escutá-las. Eu agora abriria a conversa a todos e a todas que queiram colocar questões ao Augusto, sendo que a primeira que eu queria colocar era: para quando é que tu prevês a saída do livro? Vai ser quando for a exposição, vai ser a exposição com o livro, mas eu Será quando? não sei. Pá, vou tratar desse agora, que eu vou ver em pandemia, não sei o quê. Vai ser Ok, fim do pronto. ano, no princípio do outro. Ok, depois nós podemos marcar um encontro no Mira, não é? Hum, Para vermos o livro, para sim, tu nos claro. conversar ao vivo Então, sobre o livro. Sim. ele já está prontinho, já tem prefácio, já está tudo, só falta imprimir, pá, só não imprimir porque vai ser impresso juntamente com. Porque a exposição só vai ter 16 fotografias, uma de cada, sabe? E no livro, cada praia tem 8 fotografias, além de texto. Eu mostrei aqui 3, vão ser 8. Já agora, antecipando-me a algumas questões que algumas pessoas gostariam de perguntar, como é que te apareceu esta ideia de fotografar as praias? Eu expliquei no princípio, portanto, Sim, eu mas, mas, primeiro mas vinha. podias explorar isso, sei lá, pode Olha, ser motivador no sentido de que pode inspirar alguns de nós a seguir um. portanto, eu fui na viagem que vinha lá de Lali, fui lá em cima, na altura nem pensei que ia ser um livro, nem exposição, nem nada. Fui fotografar onde foi o desembarque da Normandia, não é? Mas ter umas fotografias porque, opa, ando sempre de máquina e ter fotografias. E depois fui ao Ciruló, à Praia do Ciruló, que tinha curiosidade em conhecer a Praia do Ciruló,
E a partir daí é que me lembrei, opá, isto era giro, olha, esta praia, opá, opá, e depois foi assim. Foi a partir daí que surgiu a ideia e depois, nesse inverno, investiguei muito para ver outras praias e, portanto, foi a partir daí que me lembrei que era um projeto interessante e para mais permitia-me andar a passear pelas praias, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Ok, Posso? pronto. Gente, Ó Augusto, Diz, então e a música? Estava à espera da música, vamos já lá à praia. já tocou, pá, um bocado. Ah, não ouvi, foi feio. Já tocou, pá. Depois, tu fizeste as fotografias, mas primeiro começaste, como historiador também, não é? Começaste com a história, e depois é que foste às fotografias. Claro, sim, 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 sim. Exatamente. Olha, queres que eu te Inverso, diga? não é? Nas duas primeiras, primeiro foram as fotografias, depois é que escrevi. Hum. Aquela, o Omar Beach e a Cirulô. As outras não, as outras escrevi primeiro, depois é que fotografei. E depois optaste pelo preto e branco, para dar um sentido mais Acho que depurado à eu história. sou muito do Mais- preto e branco. E Pá. mais, pois. Mesmo quando foi aquela, o Blood Eu devo, Diamond devo dizer que Stakes, foram as primeiras imagens que vi tuas sem ser stenopeica. não viste a outra no CPF, o Blood Não vi, Landscapes, não vi. foi, Não vi. essa foi de paisagem, a cores. Olha, eu quando fui para lá fotografar, eu não sabia se ia ser a preto e branco, se ia a cores. E uma mais-valia que nós temos no digital é que fotografamos e depois é que decidimos, não é? Então eu fotografei o JPEG a preto e branco, mas em RAW. E depois é que decidi ser a cores. Fora disso, este tipo de fotografia, para mim, funciona muito melhor a preto e branco. Esta fotografia de... Retiras o ruído da cor aqui, depuras, não é? Há uma depuração. Este tipo de Elas estão fotografia bem eu gosto muito tratadas, mais. elas estão bastante bem tratadas em preto e branco. Outras coisas, às vezes é cores, paisagem pode ser a cores, mas este tipo de fotografia eu gosto muito mais a preto e branco. Acho que funciona muito melhor a preto e branco do que a cores. Está bem, é um bom trabalho. E com esse ar. Às vezes fizeste-me lembrar, eu peço desculpa, mas fizeste-me lembrar um bocado quando quando nos encontrávamos com o Manel Magalhães, que ele tinha também sempre Sim, histórias por trás das sim, imagens. sim. Pois é. Está bem, um abraço. Gostei Ok. muito, gostei muito. Já me teria Parabéns, muito. parabéns a todos e à organização também. obrigada. Ó Aníbal, esperamos um dia destes ter-te aqui a apresentar um projeto, Qualquer dia, quando passar, ok? quando isto Vamos abrir lá. mais. Vamos lá marcar isso no Toda calendário, está fechada. bem? Está bem, ok. Vamos a isso. Ok. Mais gente Um que abraço queira para todos. colocar. Obrigada. Mais gente que queira colocar. Adores Ribeiro, sim. Sim, Gosta aí. boa noite a todos. Eu estou aqui pela primeira vez e estou a achar muito interessante esta converseta das fotografias e do livro. E o que eu destaco deste livro e destas fotografias é que, portanto, o autor começa por nos lembrar os anos 40, as praias dos anos 40, essencialmente com o desembarque da Normandia, as praias da Normandia, depois nos anos 40 o desembarque e os espiões, essencialmente na zona de Cascais, os anos 50 e anos 70. Nos anos 70 ele foca muito bem o imaginário da altura, que era as praias do Torremolinos, Biarritz, Albufeira, portanto toda aquela época portanto, dos hippies e daquela época que nós vivemos através das praias. Em Albufeira, as recordações que tenho não é bem do Areris, é essencialmente da boate dos 7,5. Nunca mais fui a Albufeira. Hã? É mais adiante um bocadinho. É um bocadinho, pronto. E na Albufeira eu nunca mais lá fui porque aquilo está um horror com aquelas construções e as vias rápidas que fizeram, portanto é muito doloroso ir à Albufeira. Agora, portanto, vou mais para a zona de Tavira, que está muito mais preservada. Mas parabéns pelo projeto, percebi que através das praias nos está a contar estas histórias
em várias épocas, não é? E a história de Cascais e dos refugiados, que eram os reis, e dos espiões, também achei muito interessante. Na Figueira da Foz, achei muito interessante a sua aproximação, porque eu só fui uma vez para a Figueira da Foz e nunca mais lá fui, porque a água era muito fria, e então os meus pais resolveram que realmente cá em baixo as águas eram mais quentes. E o que eu me lembro da Figueira da Foz é aquela imensidão de praia que a gente andava quilómetros para chegar ao mar, e isso está muito bem apanhado nas suas... Eu ia falar com os meus pais quando tinha 6, 7 anos, pá, e lembro que chegava lá embaixo já cansado, pá, porque aquilo exatamente, que aquilo era um espaço enorme. E depois, para a Agravante, nós antigamente íamos para a Ericeira, que também era gelado, mas na Figueira da Foz ainda mais gelada era a água, portanto fugimos rapidamente para a Costa da Caparica, que é uma praia que era muito popular na altura, não é? Portanto, estou a falar nos anos 70, com todas as idas difíceis, antes não havia ponte, portanto íamos de ferry boat, alugavam-se as casas e nós lá íamos com a tralha toda no ferry boat, nas carrinhas para a mudança. Também é uma praia que, se não estou em erro, há um livro da Luísa, não me lembro do nome, que escreveu sobre a Costa da Caparica, que também tem uma aproximação muito interessante sobre a Luísa. Bom, daqui a bocadinho já me lembro, sobre a Costa da Caparica, mas parabéns pelo projeto, gostei imenso desta sua aproximação. Muito obrigado. Esta intervenção da Dores fez lembrar uma conversa que tivemos há dias com Ana Luísa Amaral, em que se falava de um tipo de memória que já passou e que tem a ver com uma geração muito situada numa idade, que era o período de férias passado, geralmente com uma casa alugada, um mês, numa praia ou perto das cidades onde nós vivíamos, ou relativamente perto. E muito interessante de perceber como isto mudou, porque o nível de vida aumentou, porque apesar de tudo, as pessoas que podiam ter condições de usufruir um tempo de praia, e que na altura era quase considerado um remédio para os problemas da tuberculose, da poliomielite, de problemas de ossos, a questão do iodo, em que as pessoas que tinham alguma capacidade económica podiam alugar uma casa, geralmente a pescadores, no caso da minha família era na Aguda, em que alugávamos uma casa à Ana do Jacé, que eram pescadores que viviam mesmo em cima da praia e que iam viver para um barraco em agosto para nos alugarem a casa, e que essas memórias desse tempo de praia, de uma enorme liberdade, não havia este medo securitário de cuidado com as crianças por causa do mar, por causa dos pedófilos, por causa dos perigos, por causa dos apartamentos, em que aquilo era uma bandidagem, portanto a canalha andava completamente à solta. A minha mãe não podia ouvir nós contarmos que passávamos o dia inteiro na praia com aquele mar terrível, aquele Atlântico horroroso, e nós passávamos dias inteiros, íamos a pé, todos sozinhos, uma canalha pequena, para Espinho, que era a quilómetros do sítio onde estávamos. Ou então tocava a sirene dos bombeiros da Aguda e nós íamos descalços procurar o incêndio, pela rua, pela aquela estrada secundária, mas cheio de trânsito. E como é que isto mudou? E mudou tanto porque, de facto, neste momento o nível de vida das pessoas é muito, muito superior e, portanto, estas formas, mesmo para uma determinada classe social, económicas de fazer praia com os miúdos, deixou de existir. E, portanto, há uma memória partilhada por uma geração que para os filhos dessa geração não faz qualquer tipo de sentido, porque hoje as férias e as praias são outra coisa. Portanto, achei muita piada ouvir a Dores a contar
das idas para a Figueira ou as idas para outro sítio, que eram demandas sazonais cheias de significado e de memória, é isso. Mais gente para falar com o Augusto. Posso só fazer uma pergunta ao Augusto? Posso? Sim, claro. Augusto, disse que gostava muito da Galiza, e a Galiza realmente é uma parte muito bela de Espanha. Por que é que não fotografou mais as praias da Galiza? Eu optei pelo Grove, que é um dos sítios que eu gosto, e depois encontrei lá também esta lenda. E uma das coisas que eu gosto na Galiza é que eu, por exemplo, não gosto de ir para a praia, não quer dizer que não gosto de dar um mergulho de vez em quando, não é? E as praias da Galiza têm microclimas, porque são viradas a sul, muitas delas são viradas a sul, como o São Genjo, aquela outra lá em cima, estão viradas a sul. Pronto, eu optei por uma praia aqui, se calhar vai aparecer outra praia qualquer agora daqui a 3 ou 4 anos no outro livro, porque uma da Galiza há de aparecer, porque eu gosto muito das praias da Galiza, agora não ia pôr várias praias da Galiza, não é? Mas o mar da Galiza também é muito bonito, não é? Tem lá sítios belíssimos. Tá, obrigada. Tem que ser isso, e tem que ter uma história bonita, uma lenda, ou então que me permita eu ficcionar também, conforme a situação. Pode-se dizer que a fotografia para ti é o pretexto para tu contares histórias, será? E para passear. Hã? E para passear. Sim, mas tirando essa parte. Sim. O Filipe queria intervir. Filipe, força. É muito rápido. Primeiro, dar os parabéns por mais esta iniciativa do Mira, nas pessoas da Manela e do João, e pelo trabalho do Augusto, com fotografias lindíssimas associadas àquelas histórias que entusiasmam sempre. O Augusto falou em Biarritz. De facto, Biarritz foi durante muitos anos, a capital europeia do surf. Eu faço surf de vez em quando, nas férias, e estive em Biarritz, mas Biarritz é caracterizado por outra coisa muito interessante. Eu estive há 10 anos em Biarritz, e fui lá no inverno, estava um gelo de morte, graus negativos. E Biarritz sofre a influência de uma corrente submarítmica que vem do Brasil e vai desaguar naquele golfo, que ainda por cima está protegido do norte. E, portanto, por incrível que pareça, a água em Biarritz é quente. Sabes que eu tive essa sensação, já foi para aí há 20 anos, estive na ilha de Olerón, que é uma ilha um bocado acima de Biarritz. E fui ao mar e eu vou molhar o pé e eu pensava que aquilo era tipo... Eu aqui em Matosinhos só tomo banho até ao tornozelo, percebes? E aquilo era água quente, pá. Eu fiquei quente. Eu até fui lá para o lado a ver se havia ali alguns esgotos ou o quê, mas não, água que é assim. Quente. Em pleno inverno, temperatura, eu lembro que estavam 2 graus negativos, havia lá ainda por cima, aquilo fica no Golfo da Biscaia, como sabemos, e havia a zona do surf, de facto tem condições para o surf extraordinárias, mas além disso a água é quente. E há lá umas praiazinhas pequeninas, e há lá uma praia pequenina onde está cheia de gente no inverno, pessoas nuas, pessoas vestidas, todas as idades, todas as formas e feitios, a tomar banho, porque a água é muito, muito quente. Biarritz deixou de ser a capital mundial do surf, foi substituída pela Praia da Nazaré, em Portugal, quando aquele norte-americano, o McNamara, descobriu a Praia da Nazaré, e hoje em dia não há nenhum surfista mundial de ondas gigantes que não queira lá ir. Mas, de facto, o Augusto... Mas já estiveste lá em Biarritz, e é engraçado lá, aqueles edifícios antigos, não é? E por baixo tudo lojas de surf, escolas, etc. Não é? E as fotografias que o Augusto tem de Biarritz, de facto, levantaram umas saudades imensas daquele local, porque é um local, além de ser muito bom para tomar banho e para o surf, é um local mesmo muito bonito. Biarritz é muito, muito bonito. E parabéns ao Augusto, o trabalho está lindíssimo. Eu quero agradecer ao Augusto
gosto e tem sido muito bom porque eu passei em muitos desses sítios, desde Biarritz a Barcelona, aquelas praias, Itália, e uma vez roubaram uma máquina, a minha máquina fotográfica, portanto eu fiquei sem imagens desses locais. E, portanto, vou comprar o livro, com certeza, para ver essas imagens. Em relação ao preto e branco, penso que é uma questão de serem intemporais, não é? As fotografias, a partir do momento em que são a preto e branco, uma fotografia do século XX pode facilmente ser reportada e na altura das histórias era tudo a preto e branco também. Claro. Eu também gosto da fotografia a preto e branco. E arranjo sempre uma desculpa qualquer. E uma das desculpas que eu posso arranjar é que as histórias são todas da altura em que era o preto e branco, quase tudo, não é? Claro, sim, claro que sim. Há uma aldeia, eu penso que é perto de Biarritz, que é Saint-Jean-de-Luz, assim uma coisa, sim, que é lindíssimo também. E Arcachon, toda essa zona, é muito bonito. Mas foi bom, foi viajar nos anos atrás. Agora, o que é engraçado em relação àquilo que a Manuela falou, só um minuto, eu faço parte dessas famílias que vinham na altura para Matosinhos. Então, o meu pai ou os meus tios traziam-nos de manhãzinha cedo, era o mês de agosto todo, desde o dia 1 até o dia 31. No dia 31 havia uma grande festa de final de praia, que estávamos todos à espera. E durante um mês vínhamos com garrafas com leite quentinho, comprávamos aqueles bolos na praia, e então era assim, quer chovesse, quer fizesse sol, tínhamos que estar na praia de manhã até às 7 horas, que era quando os pais nos vinham buscar para ir para casa. Os pais iam trabalhar, deixavam ficar as tias e as crianças, e nós, como era uma família gigante, tínhamos a fila amarela na praia de Matosinhos, e portanto são ótimas memórias, não é, desses tempos, todas enregeladas a tomar banho, depois as mães, não vais para longe, mas tínhamos o banheiro que nos levava para longe, e era um mês assim fantástico, realmente era um mês de praia, era agosto e acabou, e depois íamos para as vindimas. Precisamente, era agosto e acabou. Havia um período mesmo fixado, porque no dia 1 de setembro podia estar um sol e um calor enorme. Mas já não íamos. Tinha acabado. Esta ideia do 1 de agosto até ao dia 31 era completamente ritualizada, parecia que era... Porque alugava-se a barraca nesse mês. Mas, Manuela, mas olha que eu... durante muitos anos detestei praia, agora gosto outra vez, detestei praia, sempre gostei. Porque nós alugávamos uma casa em Lessa, vê lá, Lessa, que é aqui ao lado, de antes, quando eu era miúda era muito longe, alugava-se uma casa em Lessa, e passava 3 meses em Lessa a fazer praia, porque eu tinha uma doença chamada psoríase, e tenho, e os médicos diziam aos meus pais que só passava com praia. Eu quando chegava às aulas, eu ia direta da praia para as aulas, e quando chegava às aulas, ia de tal maneira preta, era loira, ia de tal maneira preta que as pessoas nem me conheciam, pá. Portanto, a minha praia não era agosto, era desde que começavam as férias até que começavam as aulas. Mas há uma coisa engraçada, que é essa ideia de que a praia começa, que em 31 de agosto termina, ainda hoje isso se sente. Nós estamos no Corgo e é impressionante. A partir do dia 1 de setembro nota-se uma ausência abrupta de pessoas na praia, embora o clima continue igual, não é? Porque não termina uma fase no dia 31. Portanto, há coisas que acabam por ficar em reminiscência. Mas sabes que isso é uma verdade. E eu, quando chegava a setembro, devia ser a única pessoa que ficava na praia. Então fartava-me de chorar. Não estava lá mais ninguém, não é? Era eu e a família, pronto, não é? Mais alguém quer intervir? Eu achei que uma coisa muito, muito interessante nesta intervenção do Augusto, que é a quantidade de ressonâncias francófonas. O Biarritz, Jean-Luc, etc., todos esses nomes, e como mudou tanto e de uma forma tão radical
para uma versão da realidade anglo-saxónica, não é? Portanto, há aqui muita gente que pertence a esta geração do Augusto, em que é Brigitte Bardot, Alain Delon, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday. Salut les copains. Diz? Salut les copains. Salut les copains. Portanto, tudo isso cheio de carga. E o que é incrível é que a nossa geração, já velhinha, é testemunha de uma mudança brutal, brutal, dramática no sentido que é, em tão pouco tempo, porque uma geração não é nada, a vida de uma pessoa na história da humanidade não é nada, para nós é imenso, é a única que temos, que remédio, não é? É total, é radical, mas não é. E como é que a nossa geração, que estava completamente dominada pela música francesa, pela cultura francesa, pelos livros que todos nós lemos em francês, os lícitos e os ilícitos, os censurados, como é que nós assistimos a esta mudança que é radical mesmo. Neste momento, ouvir-se uma canção francesa é uma raridade, quase tão raridade quanto a portuguesa, não é? E é muito engraçado ouvir o Augusto, porque é um testemunho também de uma geração, não é? Portanto, são ressonâncias muito particulares. Não sei mas fomos uma geração muito privilegiada porque vivemos isso tudo. Não é? Sim. Vivemos todas essas mudanças e isso é um privilégio. Pá. É um privilégio, sim, sem dúvida. E mais ainda, outra coisa que também é bom, e nós notamos muito isto, nestas conversas que temos aqui, não há aquele sentimento de nostalgia ou de ressentimento, não. Por acaso acho que a geração teve essa capacidade de aceitar a mudança e adotá-la, sem renegar o passado, não é? E mostra aqui o Augusto que não renega, vai buscá-lo, não é? Vai buscá-lo porque ele existe e é vivencial e tudo que nós vivemos é real. Mas um aspecto também que eu acho muito importante na nossa geração é que sofremos toda esta avalanche de acontecimentos que são incríveis, não é? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista da arte, da música, da expressão, da cultura, e não ficou aquele lado nostálgico, saudoso, que é terrível, que no fundo é uma negação do presente, não é? E quem nega o presente não vive, não é? Está a morrer, está morto, aliás está morto. E nesse sentido foi ótimo ouvir o Augusto, sem traços de melancolia, de nostalgia, de saudades, antigamente é que era, não. Não. É o que é. Sabe que eu nas teclas, a primeira que eu, quando faço investigação, a primeira coisa que eu vejo é se há fotógrafos lá. E não falo muitos de fotógrafos, mas falo do Lartigue, em Antibes, e aquele outro ali em Biarritz. Pronto. Mas ando sempre à procura de coisas que aconteceram entre os anos 20 e os anos 50, 60, não é? Pronto, eu acho que uma das vantagens da apresentação de projetos, que nós vamos continuar e estamos abertos às vossas sugestões, quer sejam vocês, os autores, quer sejam amigos ou assim, é que mostra o extraordinário potencial que tem um projeto fotográfico, e há ideias espetaculares que têm aparecido aqui. Quer dizer, a fotografia pode desencadear, pode ser o desencadeador, não é? O trilho para um desenvolvimento que está para além da fotografia. Sei lá, desde a fotografia astronómica do Filipe Carneiro até esta, que é uma outra viagem, portanto são tudo viagens no tempo,
E o que é bom ao falarmos aqui nestes projetos fotográficos é que eles têm pontos de partida, às vezes, imprevisíveis, extraordinários, como é o caso deste do Augusto, não é? O Augusto tinha dito, eu tenho aqui uma coisa das praias, acho que vou apresentar uma coisa das praias. Vamos lá à praia. Vamos lá à praia, está bem, vamos lá. E valeu a pena ir a estas praias, de facto, porque foi um repositório de uma parte da história da humanidade, não é? Localizado ou a partir destes lugares, convocando a fotografia, o cinema e outras expressões artísticas e as vivências pessoais. Pá, mais alguém? Diz, Fernando? Posso? Podes? Boa noite. É muito interessante esta abordagem do Augusto, porque tem um contributo que a mim me diz particularmente, porque tem a ver com a memória, não é? Estes são imagens que têm memória, têm histórias e têm memória, e tal como tu dizias, não é? Hoje o anglo-saxónico tem privilégio por força do desenvolvimento tecnológico, e portanto a partir daí começou-se a importar o inglês a torto e direito, e o francês é algo que está na nossa memória e é algo que está um pouco, apesar de nós termos reagido bem e termos adotado de alguma forma esta nova nomenclatura, não é? De qualquer das formas a nossa memória continua a ter o francês cá atrás e tem a francês. E vou agora fazer uma sugestão, porque de todas as histórias que contou, eu lembrei-me de uma cidade que se chama Ostende, que é uma cidade belga, e que tem muito a ver com a história da guerra e com Stefan Zweig e com uma série de gente que por essa época fez aí a sua última estação de veraneio antes da guerra. Isto veio-me à memória e eu apeteceu-me partilhar isto porque, enfim, se lhe servir de sugestão, penso que tenho ali pano para mangas para fotografar e para nos recordar épocas que não devem ser esquecidas. Não são praias aí, pronto. É uma praia do Mar do Norte. Augusto. E era uma estação de veraneio na época, não é? Marca lá no mapa. Era aquela. Ostende. A morte em Veneza. Há aqui, desculpem lá, a Dores Ribeiro refere que foi a Luísa Costa Gomes que escreveu sobre a Costa da Caparica, portanto, e que se chama Da Costa. Pronto, fica aqui este registro para todos e para todas. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Estamos próximos da hora do fim. O Jorge Filhotes escreveu, o passado não existe, por isso se fotografa. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não? Então, Adelino, vá lá. Vá lá, conta lá. Fala lá, Victor. Já está. Não está nada. Já está. Fala, Adelino. Agora já posso. Ele tinha sido desativado. Olá, Augusto. Olá. Nós já tínhamos, por razões diversas, abordado algumas das coisas, mas eu estava um bocado, apesar de próximo, algumas histórias, quer dizer, e o correr da história acaba por suplantar largamente aquilo que eu imaginava das nossas conversas. E olha que está de pé, e vendo todo este percurso, para o teu segundo livro, não te esqueças, tens histórias fantásticas, ok? Que depois conversamos. Mas eu quero salientar... Diz? É que deixei de ouvir. E agora estás-me a ouvir? Estou. Pronto, depois falámos, porque tens histórias fantásticas daquela outra praia que falámos uma vez. Mas eu queria salientar sobretudo que para além das fotografias que são belíssimas... Acho que se este livro for um best-seller, o segundo livro só se as praias me pagarem, é que entro lá. Ok.
Ok, mas tu gostas mesmo é de dar esta volta e ficcionar e criar histórias para além das histórias que existem. Mas eu queria, nós ficamos muito parados nas histórias que são brilhantes e porque tocam sobretudo a uma geração, mas eu queria salientar as belíssimas fotografias que fizeste, porque as fotografias são mesmo de uma serenidade fantástica que enquadra bem depois com uma história. E isso é muito interessante e a forma como o fizeste. E parabéns por isso. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Augusto, obrigada por esta, por esta bela intervenção, está bem? Vamos todos hoje olhar para o mapa e começar a pensar onde é que havemos de ir no verão. E podia ser no encalço do Augusto. Quem sabe não sei que é um livro coletivo. Vamos começar a pensar assim, maluqueiras destas, porque se não são maluqueiras não tem graça nenhuma. Vamos começar a pensar nisso, está bem? Começarmos a ir no encalço desta gente que nos dá tão boas ideias e nos provoca vontade de partir para o mundo, que é o que eu acho que estamos todos um bocado precisados. Uma boa noite a todos, um abraço muito grande, saúde, cuidem-se, está bem? Que não podemos perder ninguém, está bem? Sim, senhor. Tudo bom. Deus. Até a semana, tá, tchau.